Vamos fornecer aqui um exemplo. Nesse exemplo 1, nós já resolvemos esse exemplo utilizando a definição. Vamos utilizar a equação, você vai perceber que o resultado é o mesmo. Temos então que você tem um objeto que tem 1 litro, em que você tem 1 litro de água, a densidade da água é 1 kg por litro. Nós vamos utilizar agora as unidades no Sistema Internacional de Unidades. Então, 1 kg por litro é igual a 1.000 kg por metro cúbico. 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. No Sistema Internacional, utilizamos a massa em quilograma, o volume em metro cúbico. Então, a densidade da água que nós vamos utilizar nessa equação será 1.000 kg por metro cúbico. E o volume em metro cúbico. O volume do líquido deslocado, nós já vimos anteriormente, é igual a 0,5 litros. Então, o volume do líquido deslocado é igual a 0,5 litros, que é igual a 0,0005 metros cúbicos. Vamos calcular esse empuxo, então. O empuxo é igual à densidade do líquido vezes a aceleração gravitacional vezes o volume do líquido deslocado. Quanto vale a densidade do líquido? A densidade do líquido é igual a 1.000 kg por metro cúbico. A aceleração gravitacional é igual a 10 e o volume do líquido deslocado em metros cúbicos é igual a 0,0005. Realizando essa multiplicação, o empuxo é igual a 5 newtons. Esse é o valor que nós obtivemos nesse exemplo, em que nós utilizamos a própria definição. Então, quando você já sabe qual é o volume do líquido deslocado, qual é a massa do líquido deslocado, você já calcula o empuxo, sabendo-se que o empuxo é igual ao peso do líquido deslocado. Em outras situações, você vai obter outros valores, e aí você já pode utilizar também essa equação. Na verdade, essa equação também permite calcular o peso do líquido deslocado. Aliás, essa equação fornece o peso do líquido deslocado. Vou fornecer agora um outro exemplo. Exemplo 2. Então, nesse exemplo 2, nós temos a seguinte situação. Um objeto de densidade igual a 1.500 kg por metro cúbico e volume igual a 20 metros cúbicos é colocado na água. Dados: densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico. Letra A. O objeto vai afundar ou flutuar? Justifique. E a letra B. Determine o empuxo exercido sobre o objeto. Na letra A, o objeto vai afundar ou flutuar? A densidade do objeto é igual a 1.500 kg por metro cúbico. E a densidade da água é igual a 1.000 kg por metro cúbico. Percebam então que a densidade do objeto é maior do que a densidade da água. Como a densidade do objeto é maior do que a densidade da água, esse objeto vai afundar. Ele é mais denso que a água. Nessa situação, ele vai afundar. E a letra B, determine o empuxo exercido sobre o objeto. Como esse objeto é mais denso que a água, ele vai afundar. Então, se o objeto tem um volume de 20 metros cúbicos, ele vai deslocar a mesma quantidade de água. Por quê? Porque ele vai ficar completamente submerso na água. Vamos calcular então. Densidade, letra B, aliás, determine o empuxo exercido sobre o objeto. Densidade igual a massa dividido pelo volume. A densidade do objeto é 1.500, igual a massa dividido pelo volume. A massa do objeto, 1.500 vezes 20, é 30.000 kg. Essa informação não serve para nós calcularmos o empuxo, mas nós vamos analisar essa situação em que o objeto afunda ou não, considerando o peso do objeto e o empuxo.
Então, esse objeto tem uma massa de 30.000 quilogramas. O peso do objeto, peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, que é igual a massa é igual a 30.000 vezes a aceleração gravitacional, que é igual a 10. 30.000 vezes 10 é igual a 300.000 newtons. O peso desse objeto é igual a 300.000 newtons. Então, essa é a força que puxa o objeto para baixo. Esse objeto, como ele é mais denso do que a água, ele vai ficar totalmente submerso no líquido, na água. Então, o volume do objeto será exatamente igual ao volume do líquido deslocado. Volume do líquido deslocado, então, é igual ao volume do objeto, que é igual a 20 metros cúbicos. Vamos calcular o empuxo. Empuxo é igual a densidade do líquido, gravidade, aceleração gravitacional, vezes o volume do líquido deslocado. Quanto vale a densidade do líquido? 1000. Vezes quanto vale a aceleração gravitacional? 10. Qual é o volume do líquido deslocado? 20. 20 vezes 10 vezes 1000, 200.000 newtons. Então percebam que esse objeto vai afundar. E por que ele vai afundar? Ele vai afundar porque a densidade dele é maior do que a densidade da água. Isso nós já vimos em videoaulas anteriores. Nós também podemos explicar isso considerando o seguinte, que o peso para baixo é maior do que o empuxo para cima. Então, sobre esse objeto você tem atuando a força peso gravitacional para baixo, que vale 300.000 newtons, e o empuxo para cima, que vale 200.000 newtons. Então ele vai afundar por quê? Porque ele é mais denso do que a água e nós vamos então obter o seguinte resultado, que o peso será maior do que o empuxo. Exemplo 2. Nesse exemplo 2, temos uma situação em que você tem um objeto mais denso do que a água, mas tem uma corda segurando esse objeto. Vamos fazer a leitura desse exemplo. Uma esfera de densidade igual a 3.000 kg por metro cúbico e volume igual a 10 metros cúbicos está imerso na água. Esse objeto ele está imerso na água, mas ele está segurado. Aqui você pode olhar a figura, você tem uma corda segurando. Se você cortar a corda, ele vai descer até chegar ao solo. A esfera está em repouso e presa em uma corda, conforme mostra a figura. Letra A, determine a massa da esfera. B, determine o empuxo exercido pelo líquido. Por que ocorre o empuxo? Porque a pressão embaixo é maior do que a pressão em cima, justamente pela diferença de pressão, e o empuxo é sempre vertical para cima. O empuxo não é lateral porque em cada linha horizontal você tem dois pontos de um líquido que estão na mesma horizontal, estão submetidos à mesma pressão. Então não existe diferença de pressão nesse ponto e nesse ponto. Vamos calcular então, letra B determine o empuxo exercido pelo líquido e letra C determine a tração na corda. O que ocorre? Esse objeto tem um volume igual a 10 metros cúbicos. Quando ele foi colocado na água, ele vai afundar na água. Então, o volume de água que deslocou foi o volume de 10 metros cúbicos. Nós sabemos que em 1 metro cúbico de água você tem 1.000 quilogramas. Então, o volume de água deslocada é igual a 10 metros cúbicos e a massa de água deslocada é igual a 10.000 quilogramas. Então, você já pode fazer esse cálculo, utilizar esse raciocínio ou também substituir nos dados. Vamos calcular, então, primeiramente, a massa da esfera. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. A densidade da esfera é 3.000. A massa nós não sabemos, dividido por 10. 3.000 vezes 10
é igual a 30 mil quilogramas. Então, a massa desse objeto é igual a 30 mil quilogramas. Peso é igual a massa vezes a aceleração gravitacional, 30 mil vezes 10, estamos aproximando aqui para 10, você tem um peso de 300 mil newtons. Então, o peso desse objeto para baixo é igual a 300 mil newtons. Letra B, vamos calcular o empuxo. Para calcularmos o empuxo, precisamos saber, nessa situação, qual é o volume do líquido deslocado. O volume do líquido deslocado é igual ao volume do objeto nessa situação, que é igual a 10 metros cúbicos. Vamos calcular o empuxo é igual à densidade do líquido, G, aceleração gravitacional, vezes VLD, volume do líquido deslocado. A densidade é igual a 1000, a aceleração gravitacional é igual a 10, e o volume do líquido deslocado também é igual a 10. 10 vezes 10 vezes 1000, 100 mil newtons. O que ocorre, então, pessoal? Vocês podem analisar aqui que nessa situação o peso é maior que o empuxo. Então, se você cortar esse objeto, se você cortar essa corda, esse objeto vai continuar descendo. Por quê? Porque o peso é maior do que o empuxo. A força para baixo é maior do que a força para cima. O que ocorre? Você utilizou uma corda. Você utilizou uma corda para deixar esse objeto em repouso nesse ponto. Se ele está em repouso, a força resultante é igual a zero. E é isso que nós vamos calcular na letra C. Então, na letra C, solicita-se a tração na corda. Para calcularmos a tração, vamos identificar as forças que atuam sobre o objeto. Temos a força peso, que é uma força para baixo. Para cima nós temos o empuxo e a força exercida pela corda, que é o que nós chamamos de tração. Então temos o peso para baixo e para cima nós temos o empuxo e a tração. Esse objeto está em repouso, então a força resultante é igual a zero. Ou seja, a força para baixo tem o mesmo módulo da força para cima. Podemos escrever isso da seguinte forma: tração mais o empuxo, que estão para cima, são iguais ao peso que está para baixo. Então, essa soma é igual ao peso que está para baixo. Tração mais o empuxo é igual ao peso. Tração, podemos escrever então que a tração é igual ao peso menos o empuxo. Tração é igual, o peso do objeto é igual a 300 mil newtons e o empuxo é igual a 100 mil newtons. 300 mil menos 100 mil é igual a 200 mil newtons. O que ocorre então? Você tem o peso para baixo de 300 mil e para cima você tem 100 mil newtons do empuxo. Você precisa de mais 200 mil para cima para que esse objeto fique em equilíbrio. Esse é o valor da tração exercida pela corda. Vou fornecer agora um último exemplo, e é um exemplo sobre o iceberg. No início dessa nossa videoaula, eu falei um pouco sobre o iceberg. Existe uma expressão que talvez você já tenha ouvido falar, que é isso é a ponta do iceberg. Existe uma situação e alguém fala, isso é a ponta do iceberg. O que significa? Quer dizer que tem muito mais coisa envolvida. Por que é utilizada essa expressão? Porque um iceberg, a densidade do iceberg é aproximadamente 0,92 gramas por centímetro cúbico. E a densidade da água do mar é aproximadamente 1,03 gramas por centímetro cúbico. Isso depende da salinidade, mas vamos utilizar esse valor 1,03 gramas por centímetro cúbico. O que ocorre então? A densidade, como a densidade do iceberg é menor do que a densidade da água, o iceberg flutua, aliás, na água. Mas percebam que
a densidade do iceberg ela é próxima da densidade da água. Então, o que vai acontecer? Como a densidade do iceberg é próxima à densidade da água, uma grande parte do iceberg vai ficar dentro da água. Nós vamos calcular quantos por cento do iceberg fica dentro da água. Então, você percebe aqui nessa figura, nesse exemplo, que você tem uma pequena parte fora, visível inclusive, e uma outra parte dentro. Então, esse iceberg desloca uma quantidade de água. E qual é a quantidade de água que ele desloca? É a quantidade, o volume do iceberg que encontra-se submerso. Vamos, então, analisar essa situação. A densidade do iceberg é 0,92 gramas por centímetro cúbico e a densidade da água do mar, 1,03 gramas por centímetro cúbico. Nessa situação, vamos identificar as forças que atuam sobre o iceberg. Temos o empuxo, que é uma força vertical para cima, e temos o peso do iceberg. Esse iceberg ele está flutuando. Nessa situação específica, você tem a densidade do iceberg. A densidade do iceberg é menor do que a densidade da água e o iceberg está em repouso. Vamos escrever, então, que o módulo do empuxo é igual ao módulo do peso. Então, a força para cima o valor da força para cima é igual ao valor da força para baixo. Então, essa é uma questão que ocorre, por exemplo, na flutuação. Um navio flutuando, você tem que ter essa condição. O empuxo para cima tem que ser igual ao peso para baixo. Em módulo, é o valor, porque essa força é para cima e essa para baixo. Mas o valor da força para cima será igual ao valor da força para baixo. Vamos escrever, então, agora, a equação do empuxo. O empuxo é igual à densidade do líquido, a gravidade, vezes o volume do líquido deslocado, que é igual ao peso do objeto, o peso desse objeto. E peso é a massa vezes a aceleração gravitacional. Mas sabemos que a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Podemos escrever, então, que a massa do objeto é igual à densidade do objeto vezes o volume do objeto. Vamos escrever aqui densidade do líquido, aceleração gravitacional, volume do líquido deslocado. Esse volume do líquido deslocado será a quantidade do objeto que encontra-se dentro do líquido. É igual à densidade do objeto, volume do objeto, aceleração gravitacional. Aceleração gravitacional está dos dois lados, cancela. Podemos escrever que a densidade do líquido vezes o volume do líquido deslocado é igual à densidade do objeto vezes o volume do objeto. Vamos isolar esse volume do líquido deslocado. Volume do líquido deslocado é igual à densidade do objeto dividido pela densidade do líquido vezes o volume do objeto. Então, nós conseguimos agora, nós temos uma equação que permite a gente saber qual é o líquido deslocado comparando-se com o volume do objeto, numa situação, por exemplo, de um iceberg. Mas não precisaria ser apenas do iceberg, pode ser, por exemplo, um barco. Qual é a porcentagem do barco que fica submerso? Então, você pode utilizar essa equação, que nada mais é do que o resultado do que a gente fez até agora desse cálculo. Vamos substituir, então, os resultados. Volume do líquido deslocado. Observem na figura que o volume do líquido deslocado é exatamente o volume do iceberg, da parte submersa do iceberg. O que for deslocado é exatamente igual ao volume da parte submersa. Densidade do iceberg, 0,92 gramas por centímetro cúbico, que é igual a 920 kg por metro cúbico. Densidade da água do mar, igual a 1,03 gramas por centímetro cúbico,
que é igual a 1.030 kg por metro cúbico. Volume do líquido deslocado é igual à densidade do objeto, 920, dividido pela densidade do líquido, água do mar, 1.030, vezes o volume do objeto. 920 dividido por 1.030 é igual a 0,89. Então, nós podemos escrever que o volume do líquido deslocado é 0,89 vezes o volume do objeto. O que significa isso? Esse volume do líquido deslocado é o volume, a quantidade do objeto que ficou submerso. Em termos percentuais, 0,89 é igual a 89%. Então, nós podemos escrever o seguinte, que o volume do líquido deslocado é igual a 89% do volume do objeto. Se você tivesse, por exemplo, um objeto cuja densidade é 0,5 gramas por centímetro cúbico, e você colocasse na água cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, você teria que o volume do líquido deslocado é igual a 0,5 vezes o volume do objeto. Ou seja, nessa situação você teria 50% dentro da água, 50% fora. No caso do iceberg, nós temos que o volume do líquido deslocado é igual a 0,89 vezes o volume do objeto. Podemos escrever que o volume do líquido deslocado é igual a 89% do volume do objeto. Então, 89% do iceberg encontra-se submerso. Apenas 11% do iceberg está fora. É por isso que é utilizado, então, nesse cálculo que a gente fez, nós obtemos o seguinte valor, obtivemos o seguinte resultado, que o volume do líquido deslocado é igual a 89% do volume do objeto. Ou seja, no caso do iceberg, 89% do iceberg está submerso. Apenas 11% está fora. Por isso, a expressão, isso é apenas a ponta do iceberg.